Ben, pois, benvidos, benvidas a todas á canle de Ecolinguist, onde estaremos hoxe comparando, vendo que ben entende falantes de portugués a un falante de galego, eu mesmo. E para iso vamos estar teño preparadas como 5 palabras, máis ou menos, para ver o ben que poden entender ou intentar comprender como describo esas palabras. E así, ao final, saben de que palabra estou falando. Eu son Mario, máis conocido en redes sociais como Hola Xon Mario, e tamén en YouTube, teño unha canle de YouTube. A continuación, o resto de integrantes de participantes van se presentar a eles mesmos. Olá a todos, eu sou Lucas, eu sou brasileiro, portanto falante de português do Brasil, e também tenho um canal aqui no YouTube, além de estudar tradução e interpretação. Olá, eu sou Catarina, eu tenho as redes sociais Integral Nutrition, eu vivo em Portugal, nos Açores, no arquipélago dos Açores, e sou nutricionista e professora de yoga. Olá a todos, eu sou Joana, eu sou do Brasil, mas vivo na Europa, né, entre Polônia e Ucrânia, e eu sou cantora e compositora e também faço blog de humor, eu sou comedian e tudo, não sei o que dizer mais sobre mim. Eu tenho também YouTube, Instagram, tudo, hoje em dia é todo mundo usa. As ligazóns das nosas redes sociais estarán na descripción deste vídeo, supoño, así que a xente pode nos atopar por aí. Mas, ben, podo empezar xa cas palabras, non? Supoño que sí. Moi ben. Pois, comezamos cas pistas para a primeira palabra, que estiño por aquí escritas. Estou ben preparado. Ben, pois, a primeira palabra que estamos buscando é unha reacción química. Ok. Resultado dun proceso de oxidación violenta. Ok. Essa oxidação acontece no ferro, por exemplo? A ver, eu non son químico, pero creo que non necesariamente. Ah, não. Tá, ok. Si podes preguntar se queres. Tens alguma... Eu não sei bem o que é que ia te perguntar. Parece muito complicado. A ver, só é moi complicado, pero que as seguintes pistas vai a ir máis fácil, máis sinxelo. Tens mais alguma pista? Tens mais alguma pista? Sí. A ver, vamos á seguinte pista. Ok. Para que esta reacción química se produza, é precisa materia combustível. Poden ser aínda moitas cousas, porque as pistas son bastante así vagas, non están moi claras. É unha pergunta. Origina também fogo? Pode ser, sí, pode ser. É probável que sí, é probável. Pero esta reacción química, cando se representa en debuxos ou en pinturas ou no que sexa, xeralmente represéntase con cores vermellas e laranxas, aínda que tamén pode ser de outras cores como azul. E é violento, não é? É violento ou é algo que pode durar? Pode durar. Joana, ti tens alguma pergunta? Eu não sei. É muito complicado para mim. Já tenho. Crees que sabes? Sim. Sabes, seguro? É alguma coisa da fotografia, né? Não, eu acho que não. Não. Porque, na verdade, da maneira como o Mário descreveu, eu entendo que tem um nome mais técnico para essa reação química, mas também tem um nome mais comum. Sim. Pois, ok. Teño máis pistas, podo decir alguma máis? Eu também acho que já percebi, mas Joana, sabes quando, por exemplo, sabes o que é um fósforo? É isso, sim. Eu sei. Não é? Sabes esse movimento, não é? Isso origina aquela coisa e eu acho que isso há um nome também mais técnico e penso que seja esse nome que ele está à procura. Non, o que estou buscando, o que estou escribindo non é un nome técnico, mas un fósforo, xeralmente, se funciona,
Se está Faz en isso. óptima, se está en óptima forma, debería facer esta reacción química. Ah, ok. Certo. Bueno, Também acho que já sei. o sea, xeralmente, esta reacción química emprégase ou para quentarse ou para cociñar. Eu não sei isqueiro, não sei o que é isso. A ver, repasemos. É unha reacción química que xeralmente é de cor vermella ou alaranxada, laranxa, é que xeralmente emprégase de modo funcional para cociñar ou para quentarse. E já estavas no caminho certo, não é? Lembra-te do fósforo e isso tudo. É por aí, é essa coisa que aquece o coração. A ver, creo que... A ver, tedes palabras escritas? Se non tedes palabras escritas, podes escribir agora a palabra. Escreve. Ensinámolas. Lume, Ardendo alguma coisa, ardendo. fogo, combustião. É Tipo fogo. mesmo da Caparina. Combustião, fogo. Fogo, combustão também. Vale, pode ser que o fixera un pouco máis complicado do que era, pero sí. Bueno, quero facer como un apunte que normalmente É mesmo em usamos... crioulo, é mesmo em crioulo, né? Caverdiano, é lume. Lume. Normalmente na Galiza usamos a palabra lume, mais no sul tamén está aceptado fogo para chamarlle ao lume. Pero normalmente fogo é utilizado en cousas como fogos artificiais. Sabes o que son fogos artificiais? Mas como fogo não é reação, não sei, é processo, não sei. Pois normalmente na Galiza decimos lume, pero tamén se acepta fogo. Bueno, o do combustao tamén podía ser para a descripción que din, pero non, é lume. Pois, moi ben, vamos a seguir coa segunda palabra. Esta segunda palabra é unha parte da cara humana. Que os humanos temos esta parte na cara e non é ningún orificio nin ningún órgano. Ok. E essa parte é mais comum nos homens, por exemplo? Non. Não, todo... E ela pode estar ligada a algum sentido, tipo olfato, audição, palato. Essa parte do corpo está ligada a algum sentido? Non, bueno, ao tacto únicamente. O sea, podes sentir, en plan, tocándote esa parte da cara. Pero non podes nin escoitar, nin ver, nin degustar, nin non. Está na parte de cima ou na parte de baixo? É isso, eu ia perguntar isso. A ver, esta parte do corpo, da cara concretamente, sitúase entre os ollos e a mandíbula. Ok. E essa parte um pouco mais fofinha? Um pouco mais... Sim, normalmente sim. Ok. E há quem tenha buraquinhos? Sí, bueno, os buraquiños normalmente a xente que os ten tenos un pouco máis abaixo. Eu sabia, mas agora deixei de saber. Ou seja, eu acho que a pergunta dela tem a ver com quando a pessoa sorri, pode aparecer buracos nessa parte do buraquinho. Como tu, exato. Como tu, Mário, tu quando sorris, e eu também, fazemos uns buraquinhos. Nessa parte. Não é aí, é um pouco mais arriba. Eu não sabia que isso tinha um nome, essa parte. Eu achava que era uma coisa, mas agora eu estou na dúvida. Joana, tens alguma ideia de que pode ser? Eu já sei. Porque eu tenho, na minha cara, eu acho que eu tenho mais especial, tipo, todo mundo fala que eu tenho. Ok. Na minha cara.
Mas eu não tenho certeza, eu só acho que eu sei o nome dessa parte, mas o buraco, o nome não tem nome especial, eu Não, mas acho. repete, por favor. Você deu uma dica, Mário. Ela fica entre quais partes do corpo? Entre o olho e a mandíbula, é isso? Sim, entre o olho e a mandíbula. Ok. E olha lá, quando estamos mais cansados, fica mais evidenciado essa parte? Non. Bueno, Ok. podería ser, pero non especificamente. Non é algo que se caracterice por iso, por estar máis marcado, máis escuro cando estemos cansados. Não. Ok. Então eu acho que eu vou ficar com o meu palpite original mesmo. Eu também, olha, eu acho que ficou o primeiro. Vamos lá? Podo dar outra pista aínda. Ok. A ver, esta parte é xeralmente a máis carnosa e prominente da cara. Ok. E, ás veces, algunha xente inxecta recheo para facer que sexan aínda máis grandes. Ficar assim. Sí, así Ok. parecido. Mas eu não sei como é que isso se chama, eu só conheço a parte de baixo, mas não conheço a parte de cima. Mas vou tentar, ok. Eu acho que então tenho a minha pista. A ver, escribímoslo entón, sí. Pois entón, a de 3, 2, 1... Eu vou xexa. É bochecha. Ah, Mas eu pensei que isso é um buraco de bochecha, né? Mas também. Não, Não, é a bochecha mesmo. Então, Sim, eu vou xexa. duas coisas que eu queria apontar. Aqui no Brasil, pelo menos, especialmente essa parte mais de cima, maçã do rostro. É bochecha mesmo. a gente chama de maçã do rosto, a maçã do rosto. O sea, na Galiza, collín esta palabra concretamente porque é divertido. Esta palabra non está recoñecida pola Academia Galega da Lingua por ser considerada un lusismo, ou seja, unha palabra do portugués. Aínda que é usada eu creo que é a máis usada para referir esta parte da cara. Pero a Real Academia da Lingua só recoñece outras formas, como meixela. Non sei, en portugués creo que non se utiliza. Meixela é traducida porque en español a palabra para as bochechas é mejilla. Entonces sería como o correspondente xusto idéntico meixela do español. Ok, pois em Portugal é como também o Lucas estava a dizer, portanto é como no Brasil, tens as bochechas, mas que a bochecha para nós é esta parte onde tem os tais buraquinhos, sabes? Já. E as maçãs é mais esta parte que é normalmente onde as meninas, Isso. também os meninos maquilham, exato. Ok. Certo, boa. Sí, porque casos como este son moi frecuentes, xa que por motivos políticos moitas veces non se favorece a converxencia co vocabulario portugués, sen certa forma unha posible ferramenta diferencialista podería ser vista. Cando se fixo como a normativa do galego, pois, o sea, a normativa do galego, pois elites conservadoras optaron por usar a ortografía do español para escriber o galego en vez de a portuguesa, e tamén vocabulario do español antes que o de portugués. Exato, porque escreve-se exatamente da mesma maneira. É interessante a bochecha, como tu escreveste, também se escreve assim na língua portuguesa. E não é comum, penso eu, no espanhol, não é? O S e o H dos como bochecha. Bueno, eu creo que un falante de español, un español non sabería pronunciar esta palabra, porque teñen moitas veces problemas para pronunciar os xes. Eu sempre escrevo com X. Eu escrevo com X, eu sempre escrevo com X. Essa é diferente, essa grafia. Eu nunca tinha visto também. Um X. Pois. Bueno, podemos pasar á seguinte palabra? Para. Sim. Ótimo. A seguinte palabra é un tipo de ser humano, de persoa. Xeralmente
esta palavra utiliza-se para denominar um varão, um homem. Ok. É uma profissão? Não concretamente. Mas um homem, quais são as características especiais desse homem? Creo que vai faltar máis descripción que iso. A ver, é unha forma de denominar dunha forma non moi oficial, máis calcao, de denominar a un varón homosexual. Ah, ok. Pero non estou buscando un anglicismo, unha palabra, un préstamo do inglés, non o estou buscando, senón a forma na que na vosas rexións ou no vosso país se denomina a esta demografía. Ok. Xeralmente esta palabra utilízase para varóns homosexuais, pero tamén se pode empregar para outra xente do colectivo LGBT ou o que for. Então, Mário. Mas é algo pejorativo? Eu ia falar justamente isso. Xa, claro, polo menos na Galiza, en Galiza non é considerado como algo malo, senón como a nomenclatura, o nome que non ia ser considerado algo pejorativo, dependendo do contexto. Pois, pejorativo não, mas em português, na língua portuguesa, nós utilizamos em inglês, que nós denominamos de uma forma, pronto, para denominar. Por isso eu não sei se serve, porque é a única que, pronto, nós utilizamos essencialmente. Não conheço nenhuma portuguesa que não tenha já este lado assim um pouquinho... É que não seja pejorativo. Isso, porque senão já é um bocadinho pejorativo, pelo menos dos que eu conheço, estás a ver? Mas pronto, mas é o que nós dizemos aqui, por isso é o que eu vou escrever. Ok. É estranho falar porque é um xingamento pra gente, sabe? É usado de maneira muito pejorativa. Eu vou meter os dois também. Pronto. Okay. A ver, sexa considerada pejorativa ou non, é unha palabra no vocabulario que existe, como a outra calquera. Exato. Sim. A ver, então, a de 3, 2, 1... Maricas. Pensei que é drag queen. Bicha. Drag queen. Eu não sabia. Também pensava que era dark queen no início. Não, para mim, a única palavra que veio, que a gente mais usa, que não é pejorativa, é gay. Exato. Eu em Brasil estava esperando que escribieras bicha, mas en Portugal sei com certeza que hai xente que sí que utiliza a palavra maricas. Sim, é verdade. E depois que eu li a tua, eu percebi, é verdade, também há maricas. E também há a bicha, há os dois, como no Brasil também. Já. Aqui no Brasil tem essa palavra, né, veado, que é com veado. Isso, que é um animal. Mas, já. Mas se tornou muito popular escrever desse jeito, que tá o jeito incorreto, né, com i. É veado. Para denominar essas pessoas. Mas é mais pejorativo. Bem pejorativo. A ver, é que todo pode ser pejorativo dependendo do contexto ou da intenção ou da intenção. Isso. E também, Mário, aqui no Brasil é muito comum fazer uma distinção entre o gay. O gay, então, seria um homem e uma mulher que gosta de pessoas do mesmo sexo. Ok? Um viado, pejorativamente falando, é aquela pessoa que é homossexual, especificamente homem, mas age de uma maneira feminina. Ok. O mesmo também para Portugal, tanto para o maricas não tanto, mas o bicha realmente é específico para o sexo masculino e é quando o comportamento realmente, há parte da homossexualidade, mas o comportamento realmente está bem definido como feminino, não é? Exato.
Mas é fofinho, eu gosto de bicha, é fofinho, é como se fosse viado também, é verdade, é um animalinho fofinho. É que parecíame interesante escoller como unha palabra que non fora tan oficial para ver como eran as diferentes variacións de unhas rexións a outras. Vamos ver. A ver, pues, nesta acabamos e imos á seguinte palabra. Bora. Sim. Vamos. Pois vamos comezar ca seguinte palabra, que esta palabra é un termo relacionado con enfermidades, con epidemias. Ai. É alguma coisa de proteção? Alguma coisa de proteção? Non é nada de protección. Então, mas é o quê? É tipo, portanto, está relacionado com epidemias, não é? Mas isso pode ser tanta coisa. Tem mais dicas? Sim, é tipo um objeto, é para proteger, é para ficar, é para talvez transmitir. Bueno, a categoría de palabra en sí creo que é un substantivo. É un substantivo. Substantivo. Non é un verbo. Ok. Pero podo seguir explicando, é que quero como facer un pouco, ir dando as pistas pouco a pouco para que vos poidades ir como replicando ou dando así como que digades os vosos pensamentos sobre o que pode ser. Ok. Pero podo seguir agora mesmo, esperar. Esta palabra úsase cando, por exemplo, nun lugar específico onde unha enfermidade reduciu a súa presencia, pode pasar que a súa presencia volvase a extender ou a reinfectar outra vez a seres humanos ou animais. Ok, e coloca-se na boca ou nas mãos? Depende de como, da maneira de infectar esa enfermidade. Você pode, Mário, por favor, repete essa última dica, por favor. Última dica. A palabra utilízase cando a súa presenza se volve a extender nun territorio onde se reducira a súa presencia ou volve a reinfectar outra vez máis persoas ou animais ou plantas. Cando volve a haber unha subida desa infección ou desa enfermidade nun territorio concreto. E essa palavra se trata de, ou seja, separar, deixar as pessoas longe umas das outras? Não. Tá, para evitar essa infecção? Para evitar esta palabra, para evitar que a palabra que a realidade que designa esta palabra, sí que estaría ben manter unha distancia entonces, é unhas medidas de seguridade. Pero esta palabra refírese a cando isto non se fai e as reinfeccións dunha enfermidade volven a aparecer. Ok. Joana, ti tes algunha idea do que pode... Sei. É alguma coisa que usa, tipo, que você usa na cabeça, né? Alguma coisa, tipo... Non é algo tan concreto, é algo máis amplo. Cando, por exemplo, nun territorio... Prédio, tipo um prédio. Quarto, prédio. Non. Cando nunha zona, nunha rexión, unha enfermidade críase que estaba controlada, mais de súpeto, así repentinamente, volve a haber máis casos desa enfermidade. Eu acho que tenho uma pista. Eu estou escrevendo algumas coisas, mas não tenho certeza ainda. Estamos? Sim. Então, 3, 2, 1... Eu pensei quarentena. Viseira. Quarentena. Pandemia. Surto. Surto. A palavra que estava buscando em português era surto. Sim, quando eu vi da Catarina. Cando nunha área volve a haber outra vez máis casos dos que había antes. Mas collín esta palabra porque foi bastante polémica, porque foi aceptada recentemente pola Academia da Lingua Galega, que é sabes o que é un gomo en portugués?
Un gomo, sabedes o que é? Um gomo? Si, dunha De planta. uma mexerica. Ah, de uma Sí, laranja. dunha planta. Sim, é. Si, dunha planta, cando volve a nacer como unha parte nova pequena dunha planta. Ok. En español, a palabra é un brote, que é a traducción literal ao portugués de gomo. Entón, en vez de coller a palabra do portugués, que é surto, a Academia Galega decidiu que a palabra para designar a esta realidade en galego era gromo, que é esa traducción literal do español. Ah, Quería coller Interessante. como unha palabra de algo así que está así como hoxe en día, así actual e tal. Justo, justo. A verdade, era bastante difícil de explicar. Supuxen que habería confusión, pero creo que fixetes bastante ben para a descripción que din. Ben, pois seguimos ca seguinte palabra. A seguinte palabra é unha profesión, unha profesao. Uhum. Já é mais interessante, profissão. Bueno, polo menos é máis concreta que o resto. É unha profesión que tens que utilizar as mans para facela, e tens que utilizar un material. Ok. mas que tipo de material? Madeira? Sí, xeralmente úsase madeira para exercer esta profesión. Ok. E o que você faz com a madeira? Qual é o objeto final? Pois ti podes tratar esta madeira para construir diferentes obxectos que poden usar para decorar o teu fogar ou nun bar, ou hai variacións desta profesión. Entón, non sei hasta que punto podes usar esta persoa ten limitadas as súas capacidades para facer un número concreto de obxectos ou de construccións con ca madeira. Uhum. Ok. Eu acho que já sei o que é. Eu também acho que eu já sei, mas eu não lembro como é o nome dessa profissão em português. Eu também não lembro. Non é algo demasiado específico, é algo bastante xenérico. E consegues pensar em polaco ou... Como? Em quê? Em quê? Se calhar consegues pensar em polaco, não, estás na Polónia, não é? É isso. Se calhar Mas podes eu pensar esqueci- em polaco. Eu esqueci a pessoa que faz algumas coisas de casa, ou cadeiras, ou Sim, não sei, eu também. A palavra está na ponta da língua e eu não consigo lembrar. qual é. armário, portas. Claro. Então, eu posso ajudar. Não sei se será igual, não é? Mas começa por um C. Esta profesión, esta é, creo que a denominación como máis xenérica, porque hai, por exemplo, a persoa que construe con madeira mobres podría se chamar de outro xeito, ou a persoa que construe con madeira, por exemplo, barcos antigamente, podría chamarse tamén de outro xeito. Pero estou buscando a máis xenérica. Ah, eu realmente esqueci a palavra. Eu só lembro o meu vizinho que trabalhou, que tem essa profissão. Mas eu esqueci o nome dessa profissão. Pode fazer lembrar um pinto. A ver, se non lembran tamén está ben, o sea, non se trata de acertar todos, senón que Eu comprendades devia, é o que... vergonha para mim esquecer essa palavra, porque a minha mãe é engenheira, né, da construção, eu devia lembrar, eu devia saber. O caso é que entendades o que estou describindo. Eu vou pôr algo, mas eu sei que não é. Olha, mas parece pinto no nome. Tem qualquer coisa de pinto no nome. E começa por um C. E também pode ter a palavra carro em inglês no nome. Eu acho que não é mesmo. Carpinteiro. Gente, Mas escribe igual. Pois a de 3. 3, 2, 1... Carpinteiro. Sí, eu puxen carpinteira, carpintería. Carpintería sería como o nome xenérico da profesión. Do ofício, né?
Exato. Pero sí, todos sabíamos que era un carpinteiro. Porque Unha palabra moito complicada. a palavra que me vinha à mente era Ele era serralheiro. aliero. Serralheiro, por causa da palavra mas serralheiro com ferro, não tem nada a ver. Non é con madeira, non é con madeira. Não. Exato. Eu devia lembrar essa palavra porque minha mãe é engenheira na construção e é muito incomum. Eu vi muitas vezes, conheço muita gente dessa profissão. Xa. Meu avó tamén era carpinteiro. Assim, Aqui também está a recomeçar. Era algo que se fazia muito antigamente, não é? Porque era mais detalhado, as profissões eram mais manuais, mas hoje em dia, no geral, mas sobretudo aqui nos Açores, como é mais uma zona mais rural, está a recomeçar com as tiny houses, aquele estilo mais orgânico. Então há muita gente jovem que decide realmente agora ir por aliás, grande parte dos meus amigos hoje em dia são carpinteiros porque decidiram, não é? Porque querem construir as suas próprias coisas. Xa. Como não têm dinheiro para comprar uma casa, constroem a casa. Seguimos casi ca última que teño de momento. Ok. Esta última palabra é unha acción, un acto, unha acción, un verbo. Bueno, non é un verbo, pero é unha acción. Ben, esta acción consiste en presionar cos beizos contra outro, como contra, por exemplo, unha superficie ou un obxecto. Mais, xeralmente, presionamos cos beizos contra outra persoa. ok. Como assim uma superfície é um objeto? Essa ação geralmente é usada para demonstrar que você gosta ou ama a outra pessoa? Sim, pode ser, sim. Ok. Mas eu percebo essa parte, mas eu não percebo a parte de um objeto ou de uma parede. Joana, ti tes algunha... porque crees que podes saber máis ou menos o que pode ser? Eu acho que, tipo, dança, tipo assim. No, a ver, podes seguir aclarando un pouco máis, porque vexo que creo que Lucas xa sabe o que é, pero vos as dúas creo que ainda estades un pouco perdidas. Espera. Esta presión cos beizos, xeralmente exércese sobre a bochecha ou sobre os beizos de outra persoa. Claro. Mas aí percebe-se. Mas outra vez, não sei, se calhar é típico na Galícia, mas contra uma parede ou um objeto eu não percebo. A ver, Mas non é... ok. Xa, contra unha parede ou contra un obxecto é bastante raro exercer esta presión. Eu também acho que é um bocado raro. Mas ok. Eu acho que já sei. Joana, ti... Eu não entendo essa parte, não sei. Nem ideia. Ou seja, esta acción consiste en, cos beizos, facer presión sobre, xeralmente, sobre a bochecha de outra persoa ou sobre os beizos de outra persoa. Acho já sei. Sí? Escribimos, então? Sim. Sí. A ver, então, a de 3. 3, 2, 1. Bico. Pensei beijar. Beijo. Beijar, beijo. Bico. Bico. Ben, Perigoso. Também. Na Galiza, xeralmente, para decir o que no Portugal, no Brasil e no resto da lusofonía se chama beixo, decimos bico. Aínda que xa sei que bico en Portugal e en Brasil significa outra cousa non tan parecida a isto. Não, no Brasil não.
Em Portugal, tu tens vários significados para bico, não é? Tens o bico normal de qualquer pássaro, coisa, né? não é? Pontiaguda, ou um pássaro, mas também pode ser algo, mas eu não sei se é hora de partilhar. Tamén teño que aclarar que no sur da Galiza tamén hai moita xente que lle chama beixo a isto, a bico. Ok. Pero sí, escollín esta Pois. palabra porque pode haber confusión. Bolinha vermelha. E Mário, por que você beija as paredes da sua casa? A ver, dixen que non é algo, o sea, por podese poder, é posible beixar unha parede. Tes a posibilidade, non? Beijar espelho. Creo que está permitido. É de amor próprio. O espello, por exemplo. O espello sí que o fago moi asiduamente. É fofinho, é amor próprio. Claro, amor próprio. Então, algumas culturas, algumas religiões, elas têm o costume, por exemplo, de beijar, por exemplo, o Muro das Lamentações em Jerusalém. Sim. Ou beijar objetos, né? Certos objetos. Claro. Exato. Então, Sí, enfim, não deixa de ser raro. Bueno, pois, creo que agora, de momento já não teño máis palabras, non sei que dirá Norbert. Aqui no Brasil tem uma palavra que é muito parecida, que é carpideira. Carpideira, assim. Carpideira, é o que significa? Faz carpe diem todo o tempo? Bom palpite. Não, carpideira são mulheres e quando uma pessoa morre, ela é paga para ir chorar no velório dessa pessoa. Já sei. Sí. Aqui também tem nome, pero não me acordo como era. Carpideira. Já, de carpir, claro, já. So what is it, Lucas? Is it... No, it was just a fun fact because the word that I was looking for was carpinteiro, which is mean like a carver, a person that works with wood, right? Here in Brazil, we have this word. It's called carpideira with a D. It's a woman that it's paid to cry on the funeral of someone. Oh, okay. Oh. Is that a common tradição muito antiga? Yeah, it's not nowadays. It's not so common, but back in the day, it was very common. It's very old tradition, not so in Brazil, but in Europe. Yeah. It's an old tradition. Katerina, have you heard about that? No. Yeah. No. But, okay, guys. So how did it go? Like, what do you think? It was okay. I totally forgot the last word. Me too. Oh my God, I thought that it would be like the easiest one by far. I mean, it was like, but no. I completely forgot. I completely forgot. Yeah. So, Joanna, how was it for you? Did you understand It was very easy, but I forgot too that word. For me, it's very shame because my mom is engineer on construction, and I must to know that word, that profession. But you got it. You got it first, from what I've seen. Yeah. And Katerina, how was the whole experience? It was nice. I enjoyed a lot. And I see that it's so similar, the languages, even though these little expressions like gromo. So this is super interesting. So these particular words that they adopt on the region, because you never heard about them. So yeah, I liked a lot. Yeah, and Mario? I think that my clues were a bit confusing for some of them, but I think that language-wise, I think that it was fine. I mean, I pretty much understood like almost everything, and I think that I was also understood.
Yeah, I think you did make the hints extra hard just to make it more challenging, right? Just so there is a bit more I at didn't stake. do it. I didn't do it on purpose, but it turned out that way. So yeah.